Olá, sejam todos bem-vindos, principalmente os alunos que passaram na primeira fase do SMART. Parabéns a todos! Nesta aula, faremos a resolução de alguns exercícios da prova de matemática. Então, vamos lá. Então, nós temos um texto que ele fala, né? Você tem que ler, óbvio, que ele fala sobre as questões 21 a 23, tá? Então, o que é bom de se avaliar nesse texto aqui? Ele já veio tudo em negrito, tá vendo? Então, as palavras-chave para você já veio destacado, tá? Já facilita na hora que você vai fazer a leitura, ok? Se não vier nada em negrito, o que você vai ter que ler? Você vai ter que ler com atenção, tá? E aí, os pontos que chamarem a atenção na hora que você estiver lendo, né? Você vai fazendo um risquinho embaixo deles, tá? Você vai riscando, fazendo um risquinho embaixo deles, para poder utilizar isso aí como informação de pesquisa, ok? Para ficar mais fácil para você, tá? Essa é uma dica aí para vocês, ok? Mas nesse caso não precisa, já veio tudo em negrito, tá? Então vamos lá. A questão 21, que é de matemática, ela fala o seguinte: considere os termos 25%, metade e 16%, destacado no texto. Cada um deles pode ser associado a um número diferente. Assinale a alternativa onde essa associação está feita de maneira correta, tá? Então, você teria essas alternativas aqui, ok? Esse símbolozinho aqui ó, significa C e somente C, ou seja, isso aqui é igual a isso, isso aqui é igual a isso, tá? Então, vamos lá. O que está fácil de a gente saber? Metade. Metade é 1 sobre 2, né? Então, essa última aqui ó, já está descartada, já está fora, tá? Vamos analisar o restante agora. 25%. O que é 25%? É o 25 por cento, ou seja, 25 em 100, ok? Mas não tem essa resposta 25 em 100 aqui, ó. Tem 1/4 em 1/25. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou fazer a simplificação. A simplificação, eu poderia dividir aqui, por exemplo, por 5, depois novamente por 5, tá? Que encontraria o mesmo resultado. Agora, se eu sei que esse número de cima é divisível por 25, o de baixo também é divisível por 25, então eu não preciso fazer passo a passo, eu posso ir direto, fazendo como? 25 dividido por 25 igual a 1. 100 dividido por 25 igual a 4. O que eu tenho que ter cuidado? Esse número que eu estou dividindo em cima e embaixo tem que ser o mesmo, tá? Não importa o valor, tem que ser o mesmo, ok? Com esse 1/4 eu também não conseguiria resolver, porque eu teria duas questões aqui, ó, que são iguais, tá? Então aqui seria igual, igual. Então não tem como eu descobrir, eu teria que fazer essa próxima aqui ainda. Então eu peguei lá 16%, 16 em 100, né? 16%. Veja bem, a fração aqui, 1 sobre 16. Se eu fosse simplificar aqui por 16, ó, eu não conseguiria, porque ficaria 16 por 16 dá 1. 100 dividido por 16 não teria condições. O que eu tenho que fazer então? Eu vou fazer uma divisão do 16 por 100. Tá? Quando eu divido por 100, o que eu faço quando eu divido por 100? Eu vou andar a quantidade de casas referente à quantidade zero. Então, eu tenho 2 zeros, vou andar no 16 duas casas. Uma casa, duas casas. Ou seja, 0,16. Ok? Então, questão correta seria a alternativa A. Vamos para a próxima. A 22 fala o seguinte: o número de publicações científicas avaliadas pela GHSA com data posterior a 2000 está corretamente escrito na forma polinomial, na alternativa. Aí você vem aqui, tem as alternativas. Geralmente a gente relaciona esse polinomial aqui com letras, né?
x à quarta mais x à terceira mais x a 2 e assim por diante, tá? Mas ele é, na realidade, colocado em forma de potência, tá? Então eu tenho aqui, ó, um número vezes uma potência mais um número vezes a outra potência de 10, tá vendo? 10, 10, tá? Então eu posso, às vezes você pode até pensar que está escrito errado, mas não é. Na forma polinomial não seria em relação à letra x, y, tá? Não tem, nesse caso não tem nada a ver, não tem nada a ver com isso aí não, tá? Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui nesse caso? Primeira coisa, eu tenho que descobrir o número de publicações científicas. O que eu tenho? Eu tenho que voltar lá no texto e olhar lá que são 350 publicações científicas posterior a 2020. Ou seja, o texto me deu essa informação que eu vou usar para poder responder essa questão. Então eu tenho que fazer o que agora? Eu tenho que resolver essas contas aqui, né? A, B, a C e a D, para ver qual é que tem o resultado 350. Ok? Então, fazendo a primeira aqui, ó, 5 é 10 ao quadrado, então 100. Aqui é 10 elevado a 1, então é 10. Então, seja, 5 vezes 100, 500. 3 vezes 10, 30. 500 com mais 30, 530. Então, não é. Vamos para o próximo. 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 0 é 1. Então, vai ficar 5 vezes 10, 50. 3 vezes 1, 3. 50 com mais 3, 53. 35 vezes 10 ao quadrado. Então, 10 ao quadrado é 100. Então, 35 vezes 100, 3.500. E a última, 10 ao quadrado é 100. 10 elevado a 1 é 10. Então, 3 vezes 100, 300. 5 vezes 10, 50. 350. Então, alternativa correta, alternativa D. Questão 23. No ano de 2000, o número de acidentes de carro nos Estados Unidos foi cerca de 6 milhões. Supondo que o aumento mencionado no primeiro parágrafo do texto seja referente ao período de 2000 a 2010, em 2010 a quantidade de acidentes foi de aproximadamente, e aí você tem essas alternativas aí. Então, primeira coisa que você tem que descobrir, qual foi essa porcentagem, né? Ok? Você vai ter que voltar lá no primeiro parágrafo, lá para você descobrir o que teve aí de aumento. Então, você olhando lá, você vai descobrir que aumentou 25% de acidentes. Então, você vai ter que voltar no texto para pegar essa informação. Tá? Se você não tiver essa informação, você não consegue resolver essa questão. Tá? Então, aí o que você vai fazer? 25%. Então, você vai achar 25% de quem? De 6 milhões, porque era no ano 2000. Então, ele vai ter isso aqui de aumento. Então, 25% de 6 milhões é a mesma coisa que ser 1/4, né? Vezes 6, 6 sobre 4, que dá 1,5. Tá? Ou 6 milhões dividido por 4, você já vai encontrar 1.500.000. Então, 1,5 milhões. Como é um aumento, então você vai ter que fazer o quê? Somar o valor que você encontrou com os 6 milhões. Então, 6 milhões com mais 1,5 milhões dá 7,5 milhões. 7,5 milhões é a mesma coisa que 7 milhões e meio. Ok? Na próxima, o texto para as questões 24 e 25. 4 amigos foram a um restaurante comemorar a chegada das férias. Após a refeição, receberam a conta reproduzida a seguir. Então, essa é a conta que eles receberam. Então, aqui você tem o que nessa conta? Você tem a descrição, né, do que eles tomaram ou comeram, tá? Preço unitário, as quantidades que eles comeram de cada item aqui, e aqui o total. E embaixo o total geral, tá? Total geral aqui, ó.
Mas vamos continuar agora. Na hora de fazer a divisão da conta, os amigos optaram por verificar o que cada um consumiu, em vez de repartir o valor total entre as 4 pessoas. Então vai ser por consumo. Então, por exemplo, quem consumiu só refrigerante pagou só o preço do refrigerante. Quem consumiu, por exemplo, o suco de laranja mais o sorvete, só pagou o suco de laranja e sorvete, ok? Então optaram por verificar aí o que cada um consumiu, tá? Então, questão 24. André consumiu o equivalente a R$ 24,50. Se o total fosse dividido igualmente entre os 4, André pagaria outro valor. A diferença entre esses dois valores em reais é... Então, a alternativa que vocês têm aí são essas. Tá vendo que aqui, ó, se fosse dividido, então é o que a gente vai ver agora. Se eu dividir igualmente, né? Vou pegar os R$ 130,00 e dividir por 4, dá R$ 32,50. Ok? Então, R$ 32,50 menos R$ 24,50, que foi o que realmente ele consumiu, a diferença foi de R$ 8,00. Próxima questão. Todos comeram a mesma fração das 2 porções de batata frita pedidas. Mais um deles, vegetariano, não consumiu nenhuma parte da picanha grelhada. Então, ó, todos consumiram batatas e um não consumiu picanha, ok? Esses são dados importantes aí a observar. Que foi dividida igualmente entre os 3. Então, o valor da picanha que foi pago dividiu em 3 pessoas. João, que não é vegetariano, consumiu, além das batatas fritas e da picanha, um refrigerante, um suco de laranja e de sobremesa pediu um sorvete. Teve que pagar, portanto, então vamos calcular esse valor que o João teve que pagar aí, ok? Então vamos lá, os dados que a gente já conhece. Um sorvete, você voltando lá no texto, né? Você vai achar 8,50. Um suco, 6,50. Um refrigerante, 3,50. E o preço da picanha? O preço da picanha, então, foi dividido em 3 pessoas. Então, picanha, você 1/3, né, que ele vai pagar, de 42, então ele vai pagar R$ 14,00. E a batata frita, todo mundo consumiu, todos eles consumiram, ou seja, então ele vai pagar 1/4 do valor da batata frita. Então, 1/4 de 36 é R$ 9,00. Se eu somar todos os valores, eu encontro R$ 41,50. Ok? Vamos para o próximo. Devido ao tempo, eu não vou ler a questão inteira, tá? Então, vou só para o final aqui, só. E aqui está falando sobre a sequência numérica de Fibonacci, tá? E aqui está falando do número de ouro, tá? O valor do número de ouro. Então, ele fala o seguinte, ó, a diferença entre esse valor e o valor apresentado na tabela acima, mais próximo desse número de ouro é... Então, vai ser o último número menos esse valor. Por quê? Porque ele fala que é a diferença, ok? Então, vamos analisar aqui, descobrir primeiro a diferença, depois a gente acha qual é a resposta. Então, eu peguei o número de ouro, peguei o valor que estava na tabela e vou subtrair. Então, 4, 4, né? 0, 0, 0, 0. Então, chegamos nesse valor aqui. Aí, observando, ele é superior a 0,05. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ou seja, o 4 aqui, ó, é menor do que o 5. Ou seja, esse número é menor do que isso daqui. Então, ele não é superior a esse valor. Então, esse aqui já está descartado. Esse está descartado. Esse está descartado. Sobrou a resposta B. Tá? Então, aí ele diz aqui, ó, inferior a 0,05. Se eu tenho 3 casas depois da vírgula, ó, 3 casas, deu no zero. Ou seja, ele é um número menor, porque aqui é menor do que 0, do que o 5 aqui, tá? Terceira casa é 0, aqui é 5. Ok? Alternativa correta, alternativa B.
tem dúvida, entre em contato. Não tem dúvida, faz assim, ó.